Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Banco Central divulga a ata de reunião do Comitê de Política Monetária da semana passada, que cotou os juros básicos da economia em 0,25 ponto percentual e deixou em aberto uma nova redução em março. Reformas e inflação estarão sendo acompanhadas de perto. No dia a dia do cliente, um estudo mostra que os juros dos bancos também continuam caindo, mas ainda permanecem altos ao consumidor que precisa de crédito. A Receita Federal aperta a fiscalização e consegue uma arrecadação recorde com o pagamento de multas. E no mercado financeiro, a Bolsa mantém o ritmo de recuperação do Ibovespa. O cenário econômico está no ar. O Banco Central deixou em aberto a possibilidade de um novo corte da taxa básica de juros. Na primeira reunião deste ano, na semana passada, começou na terça, terminou na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic para 6,75% ao ano, com um corte, naquele momento, de 0,25 ponto percentual. Era de 7 em dezembro, você se lembra, era uma taxa histórica ali em dezembro. Embora a ata do Copom divulgada hoje de manhã fale em interrupção da trajetória de queda da taxa Selic, ou seja, não haveria, portanto, uma nova previsão de um corte na nova reunião que acontece em março, na próxima reunião em março, condições favoráveis da economia, como inflação baixa e avanço das reformas, podem levar os técnicos do Comitê de Política Monetária a considerar uma nova redução. Vamos ver uma vez mais a trajetória da queda dos juros básicos, que começou ainda no final de 2016 e que tem permitido essas taxas seguidas ali. Olha, nós temos lá em outubro de 2016, era em 14%, depois em novembro tivemos uma queda de 0,25 ponto percentual para 13,75%. Ao longo do ano passado, uma série de reduções, até terminar com 7%, exatamente a penúltima barra ali, em dezembro do ano passado, e agora em 6,75% ao ano. Essa é a nova taxa básica de juros. Eu fiz menção, o Copom volta a se reunir em março deste ano. É exatamente sobre essa reunião que o texto da ata divulgado hoje, de alguma forma, faz menção. Eu selecionei alguns trechos ali que mostram exatamente o que pensam os técnicos do Copom sobre essa possibilidade. O que os levou, evidentemente, a fazer essa redução, qual o cenário de economia que eles enxergam e qual seria a possibilidade de uma nova redução em março do ano que vem. Vamos lá. A primeira frase que está ali, olha, a conjuntura econômica prescrevia ali política monetária estimulativa. Política monetária estimulativa quer dizer corte nos juros, ou seja, juros mais baixos, um custo de crédito mais baixo, mais possibilidade de se fazer investimentos, porque o crédito passa a ser mais acessível. Isso é o que é política monetária estimulativa. Vamos lá, segunda frase. Exatamente isso enfatizou que um processo de reformas contribuiu, na verdade, para a queda da taxa de juros. Isso tudo é reflexo da lógica da política econômica até o momento, ou seja, as condições que o país apresentou. Nós tivemos no ano passado uma inflação abaixo dos 3% anualizada, hoje ainda é. Nos 12 meses do ano passado a inflação ficou abaixo de 3%, ali rodeou muito próximo dos 3% em boa parte do ano. Isso permitiu que durante o ano a gente visse ali uma queda na taxa de juros. Hoje a inflação, se comparada, pegando os 12 meses, ou seja, de fevereiro do ano passado até janeiro deste ano, ainda está abaixo de 3%. Esse é um comportamento da inflação que pode favorecer na próxima reunião um novo corte da taxa básica de juros. Também há uma situação de reformas, e aí o Copom faz exatamente essa menção. Vê como mais adequada, por enquanto, a interrupção do processo de flexibilização monetária, ou seja, não haveria nenhuma outra intenção por hora, ou seja, o Copom teria atingido o básico, ou seja, mais disso do que isso não seria rebaixado. A menos que, está ali a última frase da conclusão, essa visão para a próxima reunião pode se alterar, ou seja, de não se mexer nos juros, e levar a uma flexibilização monetária moderada adicional, ou seja, um novo corte, caso haja mudanças na evolução do cenário. A evolução do cenário passa exatamente por uma inflação que continue muito baixa ou muito próximo da meta. A meta continua de 4,5% ao ano. O ano passado ficou bem menos, eu fiz menção a isso. E, claro, também tem um avanço nas reformas. As reformas são as seguintes, sobretudo. A da Previdência, que deve ser votada, há um esforço para se votar
na Câmara na semana que vem, e também a reforma tributária que já foi prometida pela equipe econômica. Embora seja um ano eleitoral, o Copom vê como possíveis essas reformas, e se as reformas avançarem, reformas que trazem solvência fiscal para o país, ou seja, o governo teria condições de honrar seus pagamentos, continuar pagando aposentadorias, as suas despesas e fazer investimentos. Ou seja, uma certa folga no orçamento do governo, que hoje está bastante apertado, a déficits cada vez maiores, embora o governo tenha reduzido os déficits também no último ano. Ficou abaixo, inclusive, da própria meta que ele tinha aumentado. E a outra situação seria, essas reformas todas avançarem, a questão da reforma fiscal é competitividade para a economia brasileira. Hoje há toda uma reclamação da alta carga de tributos que inviabiliza negócios no Brasil ou que os torna menos competitivos se comparados ao restante do mundo. Tem também reformas do Estado, aí a gente está falando de burocracia, reduzir a burocracia também, é tudo isso que os técnicos do Copom olham para uma possível nova queda na reunião de março, ou seja, daqui a um mês. Vamos falar agora dos juros ao consumidor, porque aí a gente vai falar dos juros que você, eu, todos nós, quando vamos ao banco, são taxas diferentes. A gente viu ali a taxa Selic, a taxa básica de juros. Esses juros que os bancos oferecem nas mais variadas modalidades de crédito tiveram uma redução. A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade divulgou um estudo que mostra exatamente que os juros caíram pelo 14º mês consecutivo. As quedas refletem esse comportamento do ano passado da Selic, que se confirmou também nessa primeira reunião em fevereiro. Ou seja, de redução da Selic, cai também os juros ao consumidor. Mas nós estamos falando de uma outra situação. Os juros ao consumidor são num outro patamar, embora em queda, continuam altos. Vamos lá, nós preparamos algumas telas também. Essa primeira tela é exatamente da média do que se cobra da pessoa física, ou seja, não estamos falando de empresa, só de pessoa física. Caiu 0,55% em janeiro. Hoje a taxa ao mês, em média, é de 7,29% ao mês, mas o que a gente está falando ainda é de 132%, quase 133% ao ano de juros ao consumidor. Mas isso é a média. As modalidades de crédito mais utilizadas são, sobretudo, o cartão de crédito. Vamos lá? A taxa do cartão teve uma queda de 0,31%, ou seja, é muito pouco para uma taxa que está lá nas alturas. Para você ter uma ideia, é 12,7% ao mês na média do mercado e 319% ao ano, quase 320% ao ano. 70% das operações de crédito da pessoa física, ou seja, 70% das pessoas usam cartão de crédito. Por duas situações. Primeiramente, o crédito está pré-aprovado, ou seja, isso faz com que a pessoa vá lá e use o cartão de crédito. E segundo que, normalmente, se ela fosse tomar uma outra forma de crédito, ela teria que passar por uma certa burocracia, porque há outras taxas que são muito melhores. Vamos lá, o cheque especial continua também muito ruim, que também, digamos, é um crédito pré-aprovado na conta do cliente. Caiu só 0,16%. 12,12% ao mês, quase 300% ao ano, 294% ao ano. Vamos pegar uma outra taxa que é exatamente o que se cobra, por exemplo, no comércio. A taxa média do comércio. Quando você não passa pelo banco, você negocia diretamente com a loja a compra de um bem. Quando você vai financiar, evidentemente, há condições. Os juros são esses ali. O comércio, houve uma queda de 0,92%, mas ainda assim é de 5,4% ao mês e 87,97% ao ano. Duas coisas extremamente importantes para se observar, de alguma forma você se utilizar disso para não cair na armadilha de usar o cartão de crédito desnecessariamente. Se você tem condições de negociar com a loja, os juros que a loja cobra normalmente são menores do que o do cartão. O cartão é proibitivo, é dívida de emergência, dinheiro de emergência. Se você realmente precisar, use o cartão. E se usar, evidentemente, pague a fatura toda, de preferência toda a fatura depois de 30 dias, para não entrar no que se chama do rotativo. Apesar daquelas regras novas que são desde abril do ano passado, que faz com que o banco seja obrigado pelo Banco Central a procurar o cliente e oferecer uma modalidade de crédito melhor para ele pagar a dívida do cartão, ainda assim são altas. E tem outras possibilidades negociadas diretamente com o gerente do banco, e você ter uma taxa um pouco melhor. Usar cartão de crédito e cheque especial, ainda a gente está falando de taxas proibitivas. Mas uma observação extremamente importante com relação a isso. Quando se pega esse valor, normalmente as dívidas têm aquele efeito de bola de neve. Ninguém sai mais. Aí vai para uma negociação, judicialização de dívidas, ou seja, é um problema enorme. Nessa situação vale a pena você observar. A ANEFAC fez menção que todas as modalidades de crédito que ela pesquisou, todas tiveram queda. Agora tem um detalhe,
queda nos juros não quer dizer juros baixos. A gente percebeu, as quedas são pela 14º mês consecutivo que aconteceram. Mas os juros ainda continuam muito altos e a tomada de crédito, o crédito no Brasil é muito alto e os bancos em algum momento terão que explicar o porquê que ainda esses juros são completamente em falta de sintonia com a realidade econômica brasileira, que é de recuperação do crédito, recuperação da economia, recuperação do poder de compra dos salários, recuperação do emprego. Lentamente, mas os movimentos da economia são diferentes do que se via anos atrás. E o Brasil permanece bem avaliado em um índice global de transparência orçamentária publicado hoje pela International Budget Partnership. A pesquisa mede a cada 2 anos a transparência, a participação e a fiscalização orçamentária de países em todo o mundo. A Vanessa Casalino conversa conosco e traz as informações da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a vocês que estão com a gente. O Brasil aparece na 7ª posição em um ranking de 102 países. É ainda o mais bem avaliado da América Latina. O índice é independente e avalia, como você disse, a cada 2 anos, a transparência que os países conferem às suas informações orçamentárias. No ano passado, o Brasil apareceu empatado com os Estados Unidos, nota 77, numa pontuação que vai até 100. O desempenho garantiu ainda uma posição à frente de vários países desenvolvidos, como Reino Unido, França e Canadá. A melhor avaliação alcançou 89 pontos e foi a da Nova Zelândia. Na avaliação dos organizadores do índice, a posição do Brasil não é uma surpresa, já que o país tem mantido uma forte estratégia de transparência dos gastos públicos, com instrumentos de informação disponível para se acompanhar o acompanhamento da execução do orçamento. Além do quesito transparência, o Brasil foi bem avaliado ainda quanto à participação pública e fiscalização orçamentária. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. E a Receita Federal aumentou a fiscalização no ano passado e conseguiu uma arrecadação recorde com o pagamento de multas. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio e nos conta mais sobre os resultados dessa fiscalização mais efetiva da Receita Federal. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. No ano passado, a Receita conseguiu aumentar a arrecadação em 68% quando comparamos com o resultado obtido em 2016. Segundo o governo, isso aconteceu principalmente devido a uma atuação mais rigorosa dos auditores fiscais, que fiscalizaram de forma mais efetiva as empresas no ano passado e também as pessoas físicas. O aumento da arrecadação aconteceu principalmente por causa de multas aplicadas no comércio e também com a arrecadação por causa da ação da Operação Lava Jato, que trouxe 17 bilhões de reais de volta para os cofres do governo federal. Ao todo, no ano passado, a arrecadação com multas por causa da sonegação fiscal e falta de recolhimento de tributos chegou a 205 bilhões de reais. Quando comparamos com 2016, dá para perceber que o aumento realmente foi expressivo. Em 2016, a arrecadação com as multas cobradas pela Receita Federal foi de 121 bilhões e 600 milhões de reais. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, olha, uma nota aqui. Houve uma consulta sobre o tamanho do déficit que se tem no Brasil. Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram a previsão do déficit primário do governo. Déficit primário é aquele sem o pagamento dos juros da dívida, né? Ou seja, neste ano a previsão caiu de 153 bilhões de déficit primário para 149 bilhões. O déficit do ano passado foi menor do que o governo previa, de um rombo que, na verdade, foi aumentado no meio do ano depois da crise econômica, mas mesmo assim o governo ficou abaixo da meta inicial, ou seja, que ainda é de déficit, mas o déficit está caindo. Isso tudo, nós estamos tendo uma receita melhor, nós estamos tendo uma recuperação da economia e, claro, há um esforço do governo e pressão sobre o governo justamente para reduzir os seus gastos. Portanto, a previsão agora desse prisma fiscal, é esse o documento, está prevendo uma redução do déficit para este ano de 153 bilhões para 149 bilhões de reais, os dados aqui divulgados hoje pelo governo, pelo Ministério da Fazenda. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro. O Ibovespa manteve o ritmo de alta de ontem, na volta do feriado de Carnaval. Daqui a pouco nós temos os números do fechamento da Bolsa, logo depois do intervalo.
Nós já estamos de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha como terminou hoje, como fechou hoje o Ibovespa e também o dólar comercial. Está ali, o Ibovespa, uma alta de 0,86%. Ontem, na retomada da semana, depois do feriado de carnaval, também tinha havido uma alta. Hoje manteve o ritmo de alta, recuperou o patamar de 84.263 pontos. Este é o Ibovespa. E a gente tem também o dólar comercial. O dólar comercial hoje, vamos ao dólar comercial, está ali. Uma leve alta de 0,24% a R$ 13,23. O Brasil ultrapassou o Canadá no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica em 2017, passando agora a ocupar a 8ª posição de acordo com o levantamento feito pelo Global World Energy Council e divulgado pela Associação Brasileira de Energia Eólica. Essa informação foi antecipada aqui no Cenário Econômico durante uma entrevista que fizemos recentemente com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Elbia Granum. Na ocasião, ela nos contou sobre o desempenho do Brasil, a importância da energia verde e os rumos do país nos investimentos com os parques eólicos que têm aumentado. Aliás, a capacidade do Brasil de energia eólica é de 3 a 4 vezes o que consome hoje de toda a energia. Ou seja, a energia eólica conseguiria suprir toda a necessidade de energia que tem o país hoje. O primeiro lugar segue com a China, seguido pelos Estados Unidos e a Alemanha. A indústria nacional de alumínio fechou 2017 com um balanço positivo e esse é exatamente o nosso assunto de agora. Somente no ano passado foram exportadas quase 9 milhões de toneladas de minério de alumínio, ficando atrás apenas das vendas externas de minério de ferro. Hoje o Brasil é o 11º produtor de alumínio primário, 3º produtor de bauxita e 3º produtor de alumina, atrás da China e da Austrália. Eu converso agora com Milton Rego, presidente executivo da Associação Brasileira do Alumínio. Milton, bem-vindo aqui. Tudo bem, obrigado. Bem-vindo ao Cenário Econômico. Nós temos uma produção de alumínio importante, crescente. Qual é hoje a relação que a gente vê da necessidade que tem a indústria brasileira e o do quanto a gente tem de oferta de mercado lá fora, ou seja, para exportação especialmente? Bom, você deu uns números interessantes, que o Brasil cresceu na produção de alumina, mas o Brasil continua engatinhando na produção de alumínio. Né? Alumina é o óxido de alumínio refinado. Né? Então, é a bauxita industrializada. Depois, para você produz o alumínio, que é a matéria-prima para uma infinidade de coisas. O Brasil já foi o 4º produtor mundial de alumínio, hoje é o 11º. Né? Ele caiu durante os últimos 15 anos na produção de alumínio e continua produzindo alumina e bauxita, devido a uma situação muito favorável que o Brasil tem de grandes reservas minerais. Mas não estamos tão bem como produtor de alumínio. E por que nós tivemos essa queda? Eu me recordo, quando tivemos o apagão, a ameaça de um apagão maior, havia uma crítica que a indústria de alumínio consumia muita energia. Sim. Naquele momento de escassez de oferta de energia elétrica, ou seja, olhou-se para todos os lados e não tinha um consumo alto. Isso foi uma das razões de a gente ter caído na produção de alumínio ou não? Olha, uma das grandes razões de ter caído a produção de alumínio foi o aumento de custo de energia elétrica, sem dúvida nenhuma. O aumento do custo da energia. Se você pega desde 2000, início dos anos 2000, mas especialmente a partir de 2010, mais ou menos, a energia mais que duplicou em termos ou de dólar ou de real. Fazendo com que, uma vez que é um metal eletrointensivo, fez com que muitas das plantas se tornassem viáveis do ponto de vista econômico, fechando. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos 5 plantas... Inviáveis, é isso? Inviáveis. Perfeito. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 5 plantas que foram fechadas. Então, o Brasil era superavitário em produção de alumínio, exportava produtos de alumínio. A partir de 2014, ele começou a ser um importador líquido de produtos de alumínio. Mas continua um exportador importante do minério. Do minério. De bauxita. Do minério de bauxita. Mas é ruim, né? Porque se você pensa que você ter uma integração da cadeia é fundamental para você ter a produção de produtos de alumínio competitiva. Então, nós estamos falando de a indústria de transportes, nós estamos falando da construção civil, nós estamos falando de embalagens. Então, para isso ser competitivo, você tem que ter matéria-prima competitiva. Para ter matéria-prima competitiva, você tem que estar integrado aqui dentro. Não é simplesmente exportar, que é bom, né? Você gera divisas, você é competitivo porque a exportação de alumina, você coloca valor agregado na produção da bauxita, mas o ideal é que a gente tivesse
toda a cadeia como produtor brasileiro. Mas se eu estou exportando mais alumínio, eu tenho mais valor agregado na cadeia. Você tem mais valor agregado, claro. Na medida que você vai ao longo da cadeia, você tem mais valor agregado, né? Então, o Brasil, ele é muito competitivo na exploração do minério, é competitivo na produção de alumina, né, que é uma fase industrial importante em toda a cadeia, mas ele deixou de ser competitivo na produção de alumínio, basicamente por questões de custo de energia elétrica. Bom, nós tivemos algumas mudanças trágicas para o setor elétrico recentemente, ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff. Mas o problema vem de um tempo maior, o custo da energia que subiu muito no Brasil. Se eu adicionar o problema do apagão lá atrás, ou seja, da estrutura deficitária para atender a demanda interna, mais as intervenções equivocadas de política econômica dentro do setor, é esse o drama que o senhor vê possibilidade de saída no curto prazo para mudar esse cenário e nós sermos produtores, exportadores maiores de alumínio? Eu não tenho dúvida disso. Uma grande questão é a dificuldade de planejamento. Tá? Eu me lembro que há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu estava no Ministério de Minas e Energia conversando sobre a possibilidade da gente não ter energia disponível para a produção de alumínio. No ano passado, sobrou energia. Né? Tratamos desse tema aqui. Então é uma questão difícil, porque o retorno dos investimentos na produção de alumínio são investimentos de longo prazo. Capital intensivo e investimentos de longo prazo. Se você não tem um horizonte de planejamento onde você saiba a relação dos seus custos e a relação da disponibilidade da sua matéria-prima, e energia elétrica para o alumínio é uma matéria-prima muito importante, você não tem condição de fazer investimento. E isso foi o que aconteceu no Brasil. Então, o Brasil precisa retomar esse esforço, precisa ter capacidade de planejar. E essa questão de energia, o Brasil tem uma matriz energética muito competitiva no mundo. O que a gente não tem é uma capacidade, primeiro, regulatória, adequada. Eu ia lhe fazer uma pergunta. Em algum momento, quando lá em 2002 nós tivemos uma ameaça de um apagão, sim, ali eu posso entender que seja falta de planejamento. Eu me lembro de uma entrevista que o Dr. Antônio Emílio de Moraes me concedeu anos atrás, dizendo que ele já tinha feito menções ao governo, dizendo que teríamos um problema daqui a 4, 5 anos se não investirmos já. Bom, não foi feito investimento, tivemos um problema. Ali era um problema de planejamento. Depois nós tivemos um problema de macro regulatório, com intervenção do governo. Esses dois problemas conseguem se resolver num curto prazo? Já há um avanço nisso ou não? Olha, que para ter uma reversão eu preciso mexer nessas duas coisas. Curto prazo não, consegue se resolver em médio prazo. Mas no curto prazo você pode ter um horizonte de trabalho. Perfeito, claro. Sabe, então... O planejamento do trabalho. O planejamento do trabalho. É isso. E sabendo onde se quer chegar lá na frente. Exatamente, sabendo onde quer chegar. Porque o investimento em geração de energia, você acabou de mencionar a questão de energia eólica. Você tem energia eólica, você tem energia fotovoltaica, que o Brasil é um potencial enorme, né? Você tem várias áreas que já estão ligadas do ponto de vista da transmissão, que poderiam ser utilizadas para fazendas de energia fotovoltaica. Então, é possível o Brasil crescer em energia limpa. É possível o Brasil crescer em hidroelétricas, não grandes hidrelétricas, que agora é uma questão que tem muita discussão, mas hidrelétricas médias e pequenas. É possível o Brasil crescer nessas coisas todas. Mas é importante você ter claramente um marco de referência, sem o que você fica engatinhando, como a gente está, importando alumínio de Rússia, de China e de outros Hoje países. A gente não tem esse plano de longo prazo? Não, não tem. Não tem por quê? Você não tem claramente quais são as regras definidas, né, para o investimento. Você não tem claramente qual é a ideia do governo do ponto de vista de ter uma disponibilidade de uma energia elétrica competitiva para o setor industrial. E eu não estou falando isso só para alumínio, estou falando isso para todos os setores eletrointensivos. Aliás, energia é uma matéria-prima para todo mundo. Indústria automobilística, por exemplo, gasta energia. É uma grande consumidora de energia. Tem algumas que são extremamente sensíveis. Por exemplo, petroquímica. Por exemplo, ferroligas. Por exemplo, química. Por exemplo, alumínio. Essas, é necessário que você tenha uma estrutura básica regulatória
de parâmetros de custo da energia elétrica, de previsão dessas variáveis. Porque senão, como é que você vai investir uma nova planta que tem 20 anos, 30 anos... Para produzir alumínio? Não é possível, né? Rapidamente, quanto tempo entre criar uma nova planta para produzir alumínio, evidentemente levando-se em conta que eu teria essas outras pré-condições, ou seja, marco regulatório e oferta de energia planejada. Quanto tempo uma planta começar a produzir? No Brasil, a gente conseguiria crescer a oferta de alumínio em 6 meses, porque tem plantas que estão desligadas. Ah, perfeito. Ou seja, então, esse é um fato até positivo, convenhamos. Sim, claro, porque você tem a recuperação é muito rápida. Perfeito. Porque você tem um grande contingente de plantas que estão desligadas temporariamente. Milton, a gente vai voltar ao assunto. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico, hein? Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Em instantes, os Corredores do Poder, diretamente de Brasília, daqui de São Paulo. Eu agradeço pela sua companhia, pela audiência. Tenham uma boa noite. Até amanhã.